paz do Senhor, amém. Glória a Deus, gratos ao Senhor por mais uma oportunidade muito especial de estar aqui. Agradecidos a Deus, é uma oportunidade muito especial. É um culto que estamos prestando ao nosso Deus. Queremos dar boas-vindas aos irmãos que nos acompanham pela internet. São mais do que bem-vindos também. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje eu quero compartilhar mais uma vez a palavra de Deus aos vossos corações. E eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Versículos número 15 e versículo de número 16. Amém? Vamos ler a palavra. Os que puderem se colocar em pé, grato para lermos a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Podeis assentar, muito obrigado. Amados irmãos, eu tenho tido ultimamente uma predileção, e por algumas razões, falar a respeito do chamado de Deus na vida de alguns homens. E quando se fala do chamado de Deus na vida de alguns homens, automaticamente está embutida a ideia de que estes homens, eles foram chamados pelo Espírito Santo de Deus, foram comissionados pelo Espírito Santo de Deus. E já algumas terças-feiras, falando a respeito da ação do Espírito, tanto na igreja veterotestamentária, quanto na igreja neotestamentária, tanto a igreja do Velho Testamento, podemos assim dizer, bem como a igreja do Novo Testamento, a ação muito presente. O texto que Jones leu nesta noite, de João 14, versículos 15 a 21, trata basicamente deste momento em que Jesus, ele fala da atuação que o Espírito Santo haveria de realizar no meio dos homens. E eu não concebo a ideia de uma igreja que renega o conhecimento a um último plano quando se diz respeito à pessoa do Espírito. Falamos a semana passada que o credo da igreja apostólica, quando fala a respeito da crença em Jesus, mostra suas razões. Quando fala da crença em Deus, mostra suas razões. Mas quando trata da pessoa do Espírito, apenas creio no Espírito de Deus. Não existe um aprofundamento e razões colocadas
E nós devemos agradecer a um teólogo da Idade Média, que, sem sombra de dúvidas, ele foi usado por Deus. Ele não era um pentecostal como você, mas era um homem de Deus, o teólogo chamado do Espírito Santo, nosso irmão Calvino. E daí por diante, vem se trabalhando a ideia e massificando, podemos assim dizer, que a pessoa do Espírito Santo, ela precisa ser conhecida, precisa ser entendida. E nada melhor do que um altar para falar dele. E nada melhor do que ouvidos e corações para ouvir e para crer. Ele age, continua agindo, nunca deixou de agir, não vai deixar de agir, tem estado conosco todos os dias. Tem um dia que você tenha estado só? Não tem um dia, até naqueles dias que você nem ora, você apenas geme, você apenas chora, você apenas olha para cima. E a palavra diz que Ele interpreta as nossas orações. E diz que com gemidos inexprimíveis, não pode se colocar em palavras o que Ele faz, o que Ele fala por nós. Então a gente não pode, sob hipótese alguma, deixar de falar dele. No entanto, a palavra que nós lemos nesta noite retrata um momento desta ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, quero falar mais aprofundado nesta noite, porque a semana passada falamos muito pouco, a respeito da pessoa do profeta Eliseu, sobre a vida destes homens que foram dominados e guiados pela pessoa do Espírito Santo. A gente nota que em cada momento, em cada instante, a presença do Espírito era muito real. Amém? Pois bem, quando se fala a respeito da pessoa do profeta Eliseu, é inevitável que para falar de Eliseu a gente não fale de alguém que foi a grande inspiração de Eliseu: Elias. O profeta Elias é quem fomenta na vida de Eliseu o desejo pela sucessão ministerial e profética em Israel. E este homem de Deus, ele recebe por profecia e por um chamamento muito especial, em um momento muito especial, podemos dizer assim, da sua vida, esta ordem de dar continuidade ao ministério de Elias. Quando se fala de um homem na envergadura espiritual de Elias, e Eliseu não olhou apenas a questão da unção profética sobre Elias. Ele viu um homem de Deus no espírito de Elias. Ele viu um profeta na vida de Elias. Ele viu um homem com compromisso. Ele viu um homem com intimidade com Deus. Ele viu um homem de fé em Deus. E até porque o texto nos chama muito a atenção, ele viu unção na vida de Elias. Então, quando ele vê unção na vida de Elias,
que o seu pedido é muito inusitado. Quando Elias deixa muito bem claro que a qualquer momento ele seria tomado aos céus. E neste momento, aí a gente parte para o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, é um momento em que Elias, ele é tomado por Deus para subir aos céus. Então, a partir do versículo de número 1 do capítulo 2, Elias, ele cita 3 lugares aonde ele iria, como que fazendo parte das últimas atividades do seu ministério terreno. Primeiro ele disse que ia para Betel. E Eliseu, que era o seu moço, disse: eu não vou deixar você. Para onde você for, eu irei. Mais adiante ele disse: eu vou a Jericó. Eliseu não queria perder nenhum momento. Mais uma vez ele diz: eu também vou a Jericó. Mais adiante ele diz: eu vou no Jordão, eu também estarei lá. Mas o que me chama bastante atenção é esta forma como Eliseu, ele conduz toda essa história, toda a sua trajetória. Irmãos, e houve um momento em que Eliseu faz um pedido para Elias. E o pedido soou um tanto difícil para Elias, visto que Eliseu já vinha observando toda a trajetória de vida, os milagres e o homem que era Elias. Mas chega um momento em que Eliseu diz: eu quero algo antes de você subir aos céus. Eu quero que você me dê porção dobrada do seu espírito. Quando Elias ouve a ideia da porção dobrada do seu espírito, ele disse: você me pediu uma coisa muito difícil. Primeiro, porque ele pede porção dobrada do espírito de Elias, que subentende de que ele pede uma unção especial, da mesma unção que estava sobre Elias. Deve-se levar em consideração que Jezabel ainda estava viva, e bem viva. No capítulo 19, quando Deus ordena a Elias chamar a Eliseu e ser escolhido como profeta do Senhor, Jezabel tinha prometido arrancar a cabeça de Elias. E Eliseu sabia. Então, para lidar com o ambiente hostil e idólatra de Israel, só com porção dobrada mesmo. Mas outra coisa difícil, pediste-me uma coisa difícil. Elias não tinha dom para dar. Quem dá é Deus. Então por isso que ele diz: você me pediu também uma coisa difícil? Mas se você ver o momento em que eu for levado, então vai acontecer.
Só que não apenas Eliseu sabia. Os outros profetas das escolas de profetas também sabiam. E existia um segredo aí. Todos sabiam. Eliseu poderia ter perdido a oportunidade da sucessão ministerial e profética, mas não perdeu. Porque ele não perde de vista em nenhum momento. E a função de Eliseu, depois de ser escolhido como profeta no lugar de Elias, o seu papel era de auxiliar, como um discípulo auxilia o seu mestre. É diferente de Geazi quando foi auxiliar de Eliseu. Muitas vezes nós queremos herdar a capa profética de Elias, mas nós não fazemos por onde. Geazi poderia ter sido o sucessor de Eliseu, mas com o que Eliseu ou Geazi estava tão preocupado? Ei, altar é coisa séria. Falar em nome de Deus é coisa séria. Me permita uma coisa. Quando Eliseu diz, eu quero porção dobrada, ele estava reclamando um direito de primogenitura. Está lá no Deuteronômio. Estava na lei. Quando o primogênito tinha herança dobrada, materialmente falando. Mas ele traz a aplicação para a sua vida espiritual e diz, ei, eu tenho direito. Porque eu sou o filho espiritual. Eu sou seu primogênito espiritual. Então, eu quero essa porção dobrada. Então, a porção dobrada de Eliseu, de Elias sobre Eliseu, não era nada do que se diz por aí. Apenas o direito de sucedê-lo na mesma autoridade e intensidade. Existe até gente fazendo campanha da unção dobrada. Tu é carne, tu não aguenta. A gente está falando do Espírito de Deus e sua unção. Mas a ideia de querer a unção de alguém, ou que está sobre alguém, que Deus use do mesmo jeito, da mesma forma, está errado não. Está certo. Eu olhar para a sua vida e ver que Deus usa você poderosamente. E eu ter desejo de ser usado por Deus na mesma dimensão. Onde está o erro? Nenhum. Agora a gente precisa entender de que princípios devem ser cumpridos. Quando Eliseu faz o pedido, era porque ele tinha um direito, primeiro de primogenitura, e ele servia a Elias o tempo todo. Era mais do que justo. Mas, irmãos, quando eu olho pelo outro lado e vejo muita gente recebendo unção, de qualquer mão, recebendo unção, de qualquer espírito,
e se esquece de que a responsabilidade de quem recebe unção é muito grande. Alguns imaginam que quando nós ajoelhamos para receber unção, a gente levanta anjo, a gente levanta homem, com um peso maior de responsabilidade. Com um peso maior de responsabilidade. A geração de Elias estava passando. A capa que representava o ministério estava sendo transferida para a geração seguinte. E nas mãos de uma pessoa com responsabilidade. Vamos lá. Quando alguém não entende o que é, para que serve, qual motivação há numa unção e num chamado, isso se torna uma tragédia. Então percebam, na unção, o indivíduo, ele é capacitado pelo Espírito de Deus para exercer tal função. E lá no Antigo Testamento, existia um método, uma forma de se produzir o óleo da unção, e ele era um óleo especial e tinha que ser só um perfumista para fazer, um especialista. Tem gente que está sendo ungido com óleo de peroba. Óleo de peroba. E ele não tem chamado, não tem convicção, não tem motivações sinceras, e se entrega um púlpito, ele faz uma desgraça na vida de alguém. Se entrega a uma igreja, ele faz uma tragédia na igreja. Então a gente precisa ter cuidado, porque isto aqui é coisa muito séria. Muito séria. O indivíduo diz: eu sou ungido, e a Bíblia diz que ai daqueles que tocar nos meus ungidos, maltratar meus profetas, ainda pega a palavra. Não resiste a uma crítica. Se você tece uma crítica, a mão do Senhor, viu, irmão? Ele já anda com uma palavra pronta, um jargão para amaldiçoar. Eu tenho que ser humilde para receber uma crítica. Até porque eu sou homem. Repito, quando eu fui ungido, não virei anjo. Tem um bocado de defeito. Mas, irmãos, quando nós nos deparamos com esse tipo de gente, esse tipo de situação, é lamentável. Lamentável. Mas vamos adiante. Falando de Eliseu, o Espírito Santo marcou a vida de alguns homens de Deus, inclusive de Eliseu. E de Eliseu, a marca do ministério de Eliseu foram os milagres. A marca do ministério de Eliseu foram os milagres. Toda a trajetória de Eliseu, até onde o escritor consegue acompanhar, ele registra 12 milagres, e pelo outro lado de Elias, 7 milagres. Ele quase duplica a quantidade de milagres. Mas porque os milagres, eles tinham uma necessidade de ser uma realidade, de acontecer, porque Deus precisava fazer milagres. Tem gente que só crê se ver sinais. O homem Eliseu foi um instrumento usado por Deus. Por qual motivo? Quando ele herda a capa profética de Elias e
por conseguinte a sua unção, a primeira coisa que ele faz é chegar diante do Jordão e tocar as águas do Jordão e dizer: onde está o Deus de Elias? E as águas do Jordão se abriram. Ali estava confirmado, estava Eliseu credenciado pelo milagre, porque os filhos dos profetas viram. E quando eles viram, eles entenderam que o espírito que estava em Elias agora estava sobre Eliseu. Então eles honram o profeta, porque a terra não pode ficar sem profeta. Quem fala em nome do Senhor, quem faça em nome do Senhor. Se falta profeta na casa de Deus, falta a revelação de Deus. Se falta profeta, falta o conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Elias passa essa responsabilidade para Eliseu. Eliseu toma esta verdade e se torna um instrumento nas mãos do Senhor. Nos dias de hoje, fazendo uma aplicação, o Espírito Santo, ele continua agindo da mesma forma. Paulo nos ensina que Deus deu, além de doutores, mestres, pastores, evangelistas, deu também profetas. O Espírito Santo continua distribuindo dons espirituais. Você sabia disso? Em vez da nossa boca ser usada para outra coisa, então abre esta boca e profetiza em nome de Jesus Cristo. Fale em nome de Jesus Cristo. O que o mundo precisa, irmãos, é de uma palavra de Deus. E palavra de Deus só tem profeta de Deus, entendeu? Tem crente aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Se você é profeta de Deus, e eu creio, é por obrigação você ter a palavra de Deus. Então os milagres credenciaram a chamada na vida de Eliseu. Dentre tantos milagres realizados por ele, eu quero destacar aqui no capítulo 4, do versículo 8 a seguir, um momento muito especial na vida de Eliseu, quando ele vai passando pela cidade de Sunem e é convidado por uma família, por um homem já idoso com uma mulher mais jovem, para entrar e comer pão. E por sucessivas vezes ele passava por aquele caminho e aquela mulher notou que aquele homem era um homem de Deus, um profeta de Deus. Era incrível como, e é incrível ainda, posso dizer, como as pessoas conseguem enxergar em nós esta característica de um homem, de uma mulher de Deus. A prova que existe alguém em nós, alguém veio habitar em nós e testifica até no nosso semblante de que a gente tem uma coisa diferente mesmo. Quando o profeta passa, aquela mulher percebe, fala com o esposo e diz: vamos fazer aqui um quarto para este homem. Fizeram um quarto próximo ao muro da casa e lá eles colocaram uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. Todas as vezes que o profeta passava, o profeta se alojava naquela casa, naquele quarto. E diante de tanta gratidão, de tanto bem que aquela mulher fez para com o profeta diz: Geazi, vai lá, chama aquela mulher e pergunta o que é que eu posso fazer por ela, se ao capitão, ao rei, tem alguma coisa, alguma necessidade. E ela diz: não, eu não tenho necessidade, eu habito no meio dos meus. Era uma mulher de influência e também tinha acesso ao palácio. Mas aí Eliseu notou que aquela mulher, ela não tinha
nenhum tipo de, não tinha filhos. E Eliseu ouviu de Geazi: o marido dela é velho, ela é jovem, e eles não têm filhos. Então chama aquela mulher. Irmãos, até onde vai a autoridade de um homem de Deus? Até onde vai? Eu tenho sido desafiado com isto. E você precisa ser desafiado com isto. Que tipo de homem de Deus eu sou? Que tipo de mulher de Deus você é? Que tipo de homem de Deus você é? Aquele homem simplesmente olha para aquela mulher e diz: por este tempo determinado, no tempo da vida, tu abraçarás um filho. Ela olha e diz mais ou menos assim: não brinque não, porque o marido já está bem velho. Mas você vai abraçar um filho. O interessante é que aquele homem não deu 2 pulos. Ele não subiu primeiro num Monte Carmelo mais uma vez para fazer 7 anos ou 7 dias de campanha de oração. Ele sabia, ele tinha convicção da autoridade que estava repousada sobre ele. Então o que é que falta muitas vezes na gente? E que a maldita da ignorância é quem cega os nossos olhos e o nosso entendimento, é de que já existe autoridade, já existe poder. Jesus disse que vos dei autoridade e poder, falou aos 70 discípulos. Quando ele é assunto aos céus, ele diz que nós seríamos testemunhas em qualquer parte, em qualquer confim de mundo. Ser testemunha ali era comprovar a sua morte e ressurreição por intermédio dos milagres. O mundo precisa de milagres. Existem corações que só se dobrarão diante do eterno, diante também de um grande milagre. Então o que falta em nós é sabermos usar a autoridade que já foi outorgada à igreja. O Espírito está com a igreja. É uma questão de consciência, que eu entenda que o Espírito habita em mim, que o Espírito habita em você. Então já existe autoridade. O que precisa é coragem em nós. Fala se não é. O que falta é coragem em nós. Então a gente observa um homem que chega para a mulher e diz: você vai abraçar um filho. Tipo, eu não te pedi. Mas ele sabia que um filho iria mudar o quadro, o ambiente do lar. 9 meses depois, a parteira chega na casa daquela mulher. E Eliseu continua passando pela casa da mulher. Cada vez que aquela mulher olha para o seu filho, automaticamente a sua memória lhe reporta ao homem de Deus. E o menino é a figura materializada de um milagre. Para que a gente não esqueça de que Deus continua realizando milagres. Cada vez que eu trago à minha memória uma grandeza que Deus fez, eu estou lembrando e dizendo às vezes para o meu coração incrédulo, de que Ele continua fazendo milagres. Aleluia. Quando Asaf, o corista, estava vivendo as piores agruras da sua vida, ele olha para os céus e diz: esqueceu das tuas misericórdias? Onde está o teu amor? Passo a noite inteira com os olhos abertos, eu não consigo dormir, e quando penso no Senhor, a minha alma se perturba.
perturba. O estado deplorável de Asaf denuncia o tamanho da tragédia que havia acontecido. E quando eu e você somos tomados por grandes problemas, o problema abafa a nossa visão e a nossa consciência. Ei, mas você é templo do Espírito. Aí o Espírito vai lá na tua consciência e sopra uma lembrança. Tem gente que o Espírito precisa soprar na lembrança hoje, ingrato. O Espírito Santo vai soprar e trazer na sua memória de que Ele ainda existe, vai continuar existindo pelos séculos dos séculos, e você pode confiar na palavra dEle, você pode confiar no profeta que falou em nome dEle, porque o Senhor está nesta noite, oh aleluia, para realizar mais um milagre. Então sopra Espírito, aleluia, na tua consciência, porque foi o que aconteceu com Asaf. De repente, quando Asaf está envolvido na sua tragédia, no seu drama, olha, e tem horas que o nosso drama, a gente piora. Novela mexicana perde. A gente quer chamar a atenção de todo mundo. A gente quer fazer questão de que a coisa está ruim, de que está tudo de mal a pior. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Asaf estava se queixando, repito, o Espírito começou a trazer na lembrança dele: vou me lembrar das coisas grandiosas que Deus fez lá no Egito. O Espírito Santo começou a trabalhar na mente, no coração de Asaf. E Asaf, quando começa a recobrar o povo que sai do Egito, e a sua mente começa a trabalhar aquela cena dos 10 milagres, a cena da jornada pelo deserto, a abertura do Mar Vermelho, aí de repente ele diz: é a enfermidade da minha alma. O Senhor passou pelo meio do mar, em terra seca. Ele apagou o caminho para que Faraó não encontrasse. Queridos, o Espírito Santo está dizendo que tem coisa que é a enfermidade da tua alma, mas Ele está aqui nesta noite recobrando. Ainda tem milagre para acontecer. O que acontece aqui vem de lá de cima, e lá em cima não acaba nunca. Tem abundância, porque Ele é Deus. Então a sunamita, quando via o seu filho, lembrava do milagre de Deus. Aleluia, glória a Deus. E algo fantástico é como o milagre acontece na vida da gente. É algo inexplicável, foge a qualquer explicação natural. Mas quando foge a explicação natural, a gente crê. E quando a gente crê, não tem nada que impeça. Aleluia. Não tem nada que impeça. Irmãos, aí de repente, outro milagre acontece na casa da sunamita. Primeiro, o milagre do nascimento. Mas quando aquela criança cresce, vai para a roça com o pai, e quando é por volta de meio-dia, o menino começa a gritar de dores de cabeça e vai para casa e morre no colo da mãe. Dá para você? Aquela mulher tinha pedido um filho ao profeta? Não. Mas ele profetiza e o filho vem. Quando ela está curtindo a infância,
adolescência daquele garoto, de repente a casa dela é tomada pelo espírito da morte. E uma tragédia que ela não poderia esperar. Até porque aquela mulher sonhava como qualquer pai. Hoje faz alguns anos que eu fui pai a primeira vez, porque mulher não suporta dizer idade. Minha primeira filha nasceu, vou dizer, há 24 anos atrás. Eu fui pai a primeira vez há 24 anos atrás. Mas ela não se importa não, que eu digo que ela tem cara de 18. Então eu vi Louise crescer. E vi Louise parir 2 lindas meninas. Eu tenho 2 netas apaixonadas pelo vovozão aqui. Ó, irmão, é inexplicável. Aí de repente, aquela mulher que havia sonhado ver seu filho crescer, e aquele milagre aparentemente é interrompido, frustrado. Mas aí quando o menino morre, de quem ela se lembra? Do homem de Deus. Ainda tem homem de Deus nesta terra. Ainda tem mulher de Deus nesta terra. Aleluia. Deixa Deus usar a sua vida. O propósito do Espírito nesses dias é te fazer um referencial para esta geração. Eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Eu já compartilhei com vocês aqui mais uma experiência. Vai fazer 15 dias de algo que Deus falou comigo e eu falei na terça passada. Mas em 1991 eu vivi uma mais forte ainda. Quando um rosto desceu dos céus, parou diante do meu, tomou os meus lábios em profecia e disse: eis que nesses últimos dias levantarei homens e mulheres com obras tais que assombrarão o mundo, e tenho escolhido alguns de vós para esta obra. Ei, eu quero te dizer que o tempo chegou, mulher de Deus, homem de Deus. O tempo chegou, o tempo é agora. Existe uma geração que quer e precisa ver um milagre, e tem aqui os agentes que Deus vai usar. Aleluia. A gente se esconde atrás do medo. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado se a vizinha lá da esquina, que a gente sabe que o marido não é encapetado, ele cai em possesso. Vixe, será que ela vai me chamar para expulsar? Eu me lembro, eu já trabalhei com crianças também, já fiz de tudo na igreja que você pensar. Chegou um garotinho para cantar, lá do sertão. Ele deveria ter uns 5, 7 anos. E ele contando com a autoridade de um homem que tinha ficado possesso. E eu fui lá e expulsei em nome de Jesus. Era um tampinha desse tamanho. E eu fiquei olhando assim e glorificando a Deus. Mas aí, quando o menino morre, a mãe lembra do profeta. Então ela diz: já sei onde está o milagre. O homem de Deus profetizou e o meu filho nasceu. O homem de Deus vai profetizar, porque eu tenho certeza que a expectativa gerada no coração daquela mãe era de que seu filho ressuscitaria. Então ela vai em direção ao Carmelo, que era o lugar onde Eliseu estava. E de longe ele percebe que a mulher vem rápida. E ele diz: Geazi, vai.
Encontra, pergunta o que foi que aconteceu, porque você sabe quando uma pessoa está com o espírito angustiado, a sua maneira de andar, quando está muito aperreada, vexada. Quando Geazi chega e pergunta: vai tudo bem? Vai bem o seu esposo? Vai bem o seu filho? Vai bem a sua casa? Ela diz: tudo vai bem. Estava tudo bem? Me diga. Uma mãe que tem o seu filho morto em casa, vai tudo bem? Nada ia bem. Mas ela não tinha compromisso com Geazi. Até porque em todo o tempo Geazi tem demonstrado um espírito muito carnal. Então homens carnais não podem falar em nome de Deus. Não podem ocupar lugares que são para homens de Deus. Homens carnais são uma peste na casa de Deus. Tudo vai bem e passou direto. Quando chega, se prostra diante dos pés do profeta, a primeira coisa que Geazi faz é tentar arrancar aquela mulher. Fez igual a Eli quando Ana foi orar, cheia de angústia em sua alma, por não conceber uma criança, e ela orava e pranteava e chorava amargamente, e ele olha e diz: estás embriagada. Não me tenha como filha de Belial, sacerdote. Sou apenas uma mulher amargurada de espírito. É triste quando o crente perde a visão e não consegue enxergar além de uma aparência. É horrível quando você não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo para detectar, porque de repente você encontra o irmão, a irmã, e a casa, a vida está uma tragédia, e a gente não consegue identificar, a gente não consegue perceber. Mas aí, quando ela se joga nos pés do profeta, ele diz: deixe Geazi, ela está amargurada de espírito, mas o Senhor não quis me dizer. E ela olha para ele: eu posso enxergar. Eu posso enxergar o olhar daquela mulher, de uma mãe que acabou de perder o filho. Tipo, por que você fez isso? Por que Deus visitou a maldade do meu pecado? E ele entendeu o que estava acontecendo naquela casa. Irmãos, automaticamente ele pega o seu bordão, entrega na mão de Geazi e diz: vai lá na frente, e toca no rosto do menino. Vai mais adiante, eu vou com ela atrás. E Geazi corre e toca e nada acontece. Por que será que não aconteceu? Porque muita coisa deixa de acontecer na vida da gente. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando na gente. E quando falta, a gente vai perguntar a quem tem para completar a falta. Então muitas vezes a gente quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Pastor, porque eu amo evangelizar nos hospitais. Não vai de qualquer jeito.
Eu amo evangelizar nos presídios. Não vá de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque não vai acontecer nada. E o pior é quando profetizam ainda. Falam em nome do Senhor. E não acontece nada. Mas o homem de Deus desceu, foi até o quarto onde a criança estava, que era o mesmo quarto, e a cama que a mãe havia providenciado para o profeta, ela colocou lá. Ela colocou lá. Quando ele chega, está o menino morto. E a Bíblia diz que ele procede deitando sobre a criança. O seu corpo cobria aquela criança. Mas nada ainda acontecia. Então ele desce, anda de um lado, anda de outro, e sobe mais uma vez. Quando ele sobe mais uma vez, ele faz a mesma coisa. A criança dá 7 espirros e abre os olhos e vem, por um ato milagroso de ressurreição, é entregue mais uma vez para aquela mulher. Os milagres marcaram a vida de Eliseu. O que vai marcar a sua vida, o que vai marcar o seu ministério. A uns Deus marcou de uma forma, e você? Deus marca Moisés como um grande legislador, marca Josué como um grande conquistador, ele marca a Ezequiel com grandes visões, ele marca a Isaías com profecias maravilhosas, ele marca Eliseu com milagres. E qual a marca da igreja de Feira de Santana e da igreja que nos escuta nesta noite? Qual é a nossa marca? Vamos ou não vamos deixar o Espírito nos usar? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos ou não vamos? Irmãos, eu vou falar aqui uma coisa para vocês, e não vou falar de mim mesmo. Não vou falar de mim mesmo. Tenha certeza disso. Eu sinto muita vontade no Espírito de usar a sua vida. Deixa de ser você mesmo e deixe que o Espírito faça de você o que Ele quer e o que Ele quiser. Só que isso tem renúncia, e nem sempre a gente quer abrir mão. Nem sempre a gente quer pagar o preço, como dizem nós pentecostais. A gente não quer abrir mão por uma vida melhor no Espírito. Mas o convite dele é que a gente transborde e viva novas experiências. O livro de Ezequiel não foi marcado por visões? Lá o capítulo de número 47, quando ele tem uma visão de águas purificadoras que sai do altar, da visão que ele teve. Passo a passo,
Um anjo ia medindo aquelas águas e convidando o profeta a entrar. No primeiro estágio, água nos artérios. No último estágio, águas que dava para nadar abraçadas. Eu não sei, repito, o que é que a gente quer. Ou a gente se desliga mais daqui e se liga mais em cima, ou a nossa vida vai continuar na mediocridade mediana. Mas Ele quer muito mais. Amém? Eu quero orar por sua vida. Em nome de Jesus, estou passando a oportunidade ao pastor. Bendito Deus, no nome de Jesus, aqui estamos nesta noite na Tua presença, Senhor. Tudo é por Tua graça, tudo é por Tua bondade, por Tua misericórdia. A Tua mão, Senhor, é quem faz grandes coisas. E o Teu desejo é usar este povo nas Tuas mãos. Desperte o nosso espírito. Haja na nossa vida. Trabalhe em nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Deus os abençoe.